Hoje eu vou terminar a série O Evangelho para a Vida Real. Que diferença o Evangelho faz em nossas vidas? Nós temos aprendido aqui durante esses últimos 3 meses que o Evangelho não é apenas a porta de entrada para a vida eterna, mas temos aprendido que o Evangelho faz diferença em nossas vidas. Quando nós nos tornamos parte do reino de Deus, esse evangelho que nos salvou é o evangelho também que impacta a nossa vida. Nós estamos falando sobre o evangelho para a nossa vida. O plano de Deus para a nossa vida é que o evangelho permeie cada área da nossa vida. Jerry Bridges diz que o evangelho ele é a força vital da nossa caminhada cristã. Nós aprendemos ao longo das semanas aqui, por exemplo, como o evangelho nos leva a viver uma vida digna do Senhor. Vimos como o Evangelho é aquele que diz que vida cristã é vida cheia do Espírito. Vimos o cristianismo como sendo o bom perfume de Cristo, ou o cristianismo autêntico. Vimos depois, de maneira prática, como o Evangelho impacta a minha vida no trabalho, os meus relacionamentos, como ele redime, como ele muda, como ele resgata, como ele coloca de novo nos eixos o nosso relacionamento, a vida no trabalho, a renovação, como o Evangelho produz renovação da nossa mente, como o Evangelho está ligado àquilo que nós cantamos, ao processo de tomar decisões e à maneira como nós usamos os nossos recursos. Então, eu poderia ainda pregar uma série de sermões, mas esses dias um querido amigo da igreja chegou para mim e falou assim: pastor, essa é a série que mais está demorando, né? E eu não sei se recebia como crítica ou elogio. Não, na verdade é meu amigo, porque ele sabe que eu prego 5 ou 6 sermões numa série e esse eu estou pregando é o 12º. Mas eu poderia dizer assim, vou continuar. Mas o tema Evangelho é o tema da nossa igreja. Porque nós falamos que é uma igreja centrada no Evangelho. Então nós vamos retomar esse tema várias vezes. E por ora, eu quis apenas destacar como o Evangelho, que é esta verdade, que Cristo morreu, essa verdade que Cristo ressuscitou e que ao 3º dia é mais do que um fato histórico. Essa verdade que Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, é um fato histórico, e isso é importante destacar, mas é mais do que um fato histórico, é um poder transformador. É um poder na nossa vida. A Bíblia diz em Romanos 1,16, Paulo fala: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu também, e depois do grego. Então, o Evangelho é mais do que uma mensagem. É uma mensagem transformadora, é um poder. E o Evangelho é que nos define. Nós somos chamados de evangélicos. Nós, por mais que essa palavra esteja desgastada, mas nós somos evangélicos, nós somos de uma igreja evangélica, nós pregamos o chamado Evangelho. Todas as palavras que nos definem são provenientes da palavra Evangelho, que é boas novas, boas notícias. Somos conhecidos como pessoas evangélicas. Mas nós temos que entender, e essa é a proposta da série, o Evangelho para a Vida Real, que diferença o Evangelho faz em nossas vidas, é que evangélico seja mais do que uma marca. Como essa ideia, marca gospel. É mais do que ser gospel. É mais do que ser evangélico. Tem que ser mais do que uma marca. Tem que ser essência. Tem que ser vida, mudança de vida. Nós dizemos aqui que somos uma igreja centrada no Evangelho. O que estamos dizendo com isso? Que a pregação aqui é pregação do Evangelho, que o ensino nosso é baseado no Evangelho, que o aconselhamento é aconselhamento baseado no Evangelho, que a música que cantamos são músicas que letra evangélica, não é qualquer música, o ritmo porque gostamos, não. Ela tem mensagem evangélica. O critério para a escolha de liderança é o Evangelho. As programações são baseadas no Evangelho, o orçamento tem como base o Evangelho, a nossa operação, a maneira como trabalhamos aqui é o Evangelho, a assistência aos necessitados vem por meio do Evangelho. Em outras palavras, uma igreja centrada no Evangelho é uma igreja que tudo que ela faz, tudo que ela ensina, vem das Escrituras Sagradas. Mas quero dizer a você,
Não apenas ler as Escrituras e depois fugir dela, mas estar enraizada nas Escrituras Sagradas. Por exemplo, a maneira que a igreja lida com as suas operações, né, a maneira como ela age no dia a dia, tem que ser baseado no Evangelho, é mais do que uma empresa. Então, algumas vezes, eu como pastor e como presidente da igreja, como administrador, tem hora que eu sei o que eu faria como gestor. Como gestor, eu fiz curso de gestão. Mas a questão é, tem hora que não é só a pergunta como que eu faria como gestor. A pergunta é, o que o Evangelho me manda fazer nessa área específica? O que o Evangelho prescreve para nós? É essa decisão que a gente toma. A igreja é uma igreja moldada pelo Evangelho. Qualquer área. Na área da ação social, o que você faz? Você faz baseada no Evangelho. A música, que música que nós cantamos? Essa música é de fato evangélica? Essa música tem conteúdo evangélico? Essa música promove a beleza, a glória do Evangelho ou não? Tá? O ensino, a escolha de liderança. Como é que se escolhe liderança só por capacidade, do ponto de vista da gestão? A pergunta é, este irmão, líder, além de ser capacitado, é um homem de Deus, um homem espiritual, uma mulher espiritual? Isso é conteúdo do Evangelho. E que a gente faz. A maneira que lidamos com o dinheiro, o orçamento, a gente pergunta, Deus, como que o Senhor quer que a gente use? Onde aplicar? E muitas vezes é uma maneira completamente diferente do que uma empresa aplicaria. Nós aplicamos aqui em nossa igreja em áreas que não dão lucro, não dão retorno. Retorno para nós aqui, mas dá retorno espiritual. Fazer missões, por exemplo. Nós fazemos missão para abençoar pessoas longe daqui, mas é conteúdo do Evangelho. Então é exatamente isso. E da mesma forma, quando a gente fala que a vida do cristão tem que ser centrada no Evangelho. Como o Evangelho. O que é um cristão centrado no Evangelho? Que em toda hora pergunta, como o Evangelho se aplica a esta situação? Pode ser uma decisão profissional, pode ser a criação do filho, tá? Também, pode ser a decisão pessoal na sua vida, pode ser a questão da vida na igreja, em toda e qualquer área, pode ser o uso dos recursos, pode ser o relacionamento. Eu pergunto, como que o Evangelho se aplica a esta situação? O que o Evangelho prescreve para a nossa vida? Como o Evangelho me ensina nessa área a agir e a reagir? Tudo pela ótica do Evangelho. É o desafio. Quando a gente vive assim, o Evangelho é mais do que uma marca. O Evangelho é mais do que um bordão. O Evangelho é mais do que algo que um slogan. O Evangelho é vida. É desafiador? É desafiador. Porque às vezes o Evangelho lhe diz para que você faça exatamente aquilo que você não quer fazer. Um exemplo claro, relacionamento. Você naquele momento, a última coisa que você quer fazer é perdoar, resolver. E você pergunta, o que o Evangelho me diz para fazer agora? E ele fala assim, vai lá e perdoa. E aí você tem que se adaptar ao Evangelho. Quando nós temos nossos recursos financeiros, eu disse semana passada, o cristão não é aquele que dá o dízimo ou dá uma oferta e diz assim, os outros 90% ou o que sobrou é por minha conta. O cristão, ele honra o Senhor com as primícias dos seus sentimentos e ainda pergunta, o que eu tenho aqui, Senhor? Como o Senhor quer que eu use? O que o Evangelho diz para a minha vida? Então, em qualquer área é desafiador. Nem sempre você tem a resposta pronta. Mas você tem que orar ao Senhor e viver de acordo com o Evangelho. O Evangelho precisa permear a nossa vida, porque somente assim eu vivo a vida abundante que Deus deseja. Dilemas que nós enfrentamos, por exemplo, dilemas de pagar imposto. Quem gosta de pagar imposto? Ninguém. E você pergunta para o Senhor, Senhor, nesta área, o que o Senhor quer que eu faça? O que a lei diz? Eu tenho que estar de acordo com a lei. Eu costumo dizer aqui aos empresários, dentro da lei, pague o mínimo de imposto possível, porque há a possibilidade. Tem hora que você está pagando imposto sem precisar. Mas o momento que você define o que é legal, fique dentro do legal. Porque o legal é aquilo que Deus quer da sua vida, de acordo com o Evangelho. Porque eu tenho que crer no Senhor. Nessa área também. Quantas decisões da nossa vida, queridos. Agora, a compreensão
do Evangelho, diz Tim Keller, resultará em transformação, plenitude cada vez maiores em todas as dimensões da vida que foram atingidas pela queda. A queda, o pecado de Adão e Eva, que é o pecado da raça humana, afetou tudo. Os relacionamentos com os seres humanos, com Deus, a maneira de usar o dinheiro e qualquer área da nossa vida afetou as nossas emoções, rupturas. E o Evangelho vem resgatar e redimir. O Evangelho, nós temos falado aqui, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E você sabe, a palavra salvação na Bíblia não se refere apenas à conversão. Salvação tem 3 tempos, passado, presente e futuro. Eu fui salvo da condenação do pecado, serei salvo um dia quando Cristo voltar da presença do pecado, eu serei salvo, mas estou sendo salvo do poder do pecado. Então, o Evangelho é o poder de Deus para me ajudar agora, para produzir em mim mudanças no dia a dia, para redimir a minha vida. É interessante. Evangelho é a única outra realidade na Bíblia que é citada como sendo o poder de Deus. Nós ouvimos que Jesus é o poder de Deus, que o nome de Jesus é poderoso, mas além desse, somente o Evangelho é equiparado, e a expressão no grego é a expressão dinamis, que no século XIX, quando inventaram a dinamite, resolveram dar àquele nova invenção uma palavra extraída da língua grega e com final alemão, dinamite, para dizer desse poder, dessa força. Então lá o apóstolo Paulo, logicamente, não tinha dinamite em mente, que ela nem existia, mas ele falava de poder, de força, que era capaz de retirar, explodir, destruir qualquer barreira, qualquer poder, qualquer ameaça à transformação. E quando se inventou a dinamite, deu a ela essa palavra, o nome dessa palavra grega, oriundo dessa palavra grega, o dinamis, o poder. O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus para salvação, para transformação. Então, Tim Keller diz que expresso de forma positiva, o Evangelho transforma nosso coração, nossa mente e muda a nossa maneira de abordar tudo na vida. Então, é o seguinte, meus irmãos. Viver uma vida marcada pelo Evangelho é uma vida em que ela paulatinamente vai sendo transformada e você vai mudando a sua maneira de encarar, de abordar e de expressar todas as áreas da sua vida. É algo patente, algo claro. Você começa a dizer assim, há uma maneira cristã de me relacionar, há uma maneira cristã de olhar para o meu trabalho, há uma maneira cristã de trabalhar na igreja, há uma maneira cristã de usar os recursos, há uma maneira cristã de lidar com as minhas emoções. E você começa, pelo poder do Evangelho, a perceber disso e mudar a sua abordagem e a sua postura de vida. Hoje eu quero falar então, para terminar, sobre o Evangelho e você. O que o Evangelho faz na sua vida, faz na minha vida, só Ele pode produzir em minha vida, na sua vida, porque é o poder de Deus. O texto de início é Filipenses 1:27, que diz, vivei, o apóstolo Paulo diz, vivei acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. Então, o primeiro desafio para a nossa vida é viver de maneira digna do Evangelho de Cristo. A palavra viver é uma palavra técnica se referindo a viver como cidadão. Seja um cidadão que vive de acordo com o Evangelho. Viva uma vida à altura da pátria celestial. Viva uma vida digna da sua nova cidadania, que é celestial. Tenha uma vida, tenha um comportamento, tenha ações que sejam dignas do Evangelho. A Bíblia nos diz que nós não somos cidadãos desse mundo, somos cidadãos do céu. E agora nós vivemos como cidadãos do céu. E eu quero falar para você hoje sobre 4 transformações que ocorrem em nossa vida como resultado do Evangelho. O que o Evangelho produz e só Ele pode produzir em nossa vida? Primeiro, só o Evangelho
produz alegria em nossa vida. Eu quero falar em primeiro lugar, então, de uma alegria que brota do Evangelho. Em Atos, capítulo 13, verso 48 e verso 52, o apóstolo Paulo está pregando em Antioquia da Psídia, pregando para os gentios. Se diz a Bíblia que ele pregou um longo sermão, e a Bíblia diz então, no versículo 48, que ouvindo isso, os gentios alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e todos que haviam sido destinados para a vida eterna creram. E diz no verso 52, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Queridos, uma das marcas do Evangelho, de uma vida centrada no Evangelho, é a alegria. Uma alegria. O Evangelho de Lucas, por exemplo, é o livro da alegria. Atos é o livro da alegria. O Evangelho, quando é apresentado para José, para Maria, para os pastores, sempre é apresentado como boas novas, mas de grande alegria. Foi assim o anjo anunciando para os pastores: eu vos trago novas de grande alegria. É que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. A mensagem também para Maria foi: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. E depois, mais à frente, Maria, com um cântico, ela responde essa saudação dizendo: o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Queridos, a verdadeira alegria, quem produz é o Evangelho, só o Evangelho. Você sabe que a maior busca do ser humano é busca de alegria, de felicidade, de paz para o coração. E as pessoas buscam de várias maneiras, e todas elas são maneiras artificiais, superficiais, e não é de longa duração. Você sabe como as pessoas hoje estão em busca de um preenchimento de alegria. Mas quando a pessoa encontra Jesus e ocorre a transformação, a alegria invade a sua alma. Não há bênção maior do que a bênção da alegria da salvação. E você pode ouvir pessoas de qualquer classe social, de qualquer nível cultural, cada um na sua maneira, contando como o Evangelho, uma vez tendo sido recebido, produziu agora alegria na sua vida, na alegria da sua família. Quantos testemunhos eu tenho ouvido através do Instituto Haggai, de gente que se converte através das viagens do Haggai, de missionários nós dizendo assim, pessoas que encontraram Jesus e viviam uma vida numa busca pela alegria, uma busca que levava uma alegria fugaz. E agora foram transformados. Pessoas de todos os níveis sociais, de todos os graus de cultura, encontram Jesus. Foi assim com Zaqueu, que diz a Bíblia que Zaqueu, em Lucas 19, que ele encontrou Jesus, um homem rico, e foi transformado e se tornou um homem feliz. É assim a história daquele funcionário da rainha da Etiópia, o eunuco etíope, que diz a Bíblia que ele encontrou o Evangelho, ouviu o Evangelho por meio de Filipe, e depois Filipe foi trasladado para um outro lugar, e diz a Bíblia que o eunuco etíope seguiu feliz o seu caminho em direção à Etiópia. Um homem que encontrou Jesus. É a história também do carcereiro de Filipos, que encontrou o Evangelho por meio de Paulo e Silas na prisão. Ele se converteu à noite, mas não apenas ele se converteu. Naquela noite, após se converter, você se lembra da história em Atos 16, houve ali as algemas, houve um tremor, um terremoto ali naquela cadeia, as cadeias se abriram e ele pensou que todos tinham fugido. Paulo disse: fique calmo, todos estamos aqui. E aí ele perguntou: o que preciso fazer para ser salvo? Paulo prega o Evangelho, ele se converte e ele está cuidando de um presídio. Naquela noite diz a Bíblia que ele sai, leva Paulo para sua casa, entendeu? Ele nem bateu o cartão, ele saiu, ele nem ficou com medo de perder o emprego, de ser condenado. Ele saiu, dada a sua alegria, levou Paulo e Silas para a sua casa. Paulo apresentou o Evangelho para aquela família, tiveram um jantar todos eles, e diz a Bíblia que ele se alegrou com toda a sua família por ter crido no Evangelho. O Evangelho chega, a alegria entra, a tristeza vai embora. A Bíblia é tão clara nisso que diz que quando o Evangelho foi pregado em Samaria, e como houve conversão em massa em Samaria, diz a Bíblia que houve grande alegria naquela cidade. O Evangelho, quando entra
na vida de indivíduos, de famílias, de cidades, há uma grande alegria. A alegria do Evangelho enche os corações, enche a vida das pessoas. Uma vida permeada pelo Evangelho é uma vida alegre. Diz o texto em Atos 3:52 que citei agora, que eles estavam cheios de alegria, os discípulos, e do Espírito Santo. Minha pergunta inicial para você é a seguinte: você tem desfrutado da alegria do Evangelho na sua vida? Na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida na igreja, na sua vida profissional? O Evangelho tem permeado todas as áreas da sua vida, mesmo no meio de aflições, de lutas, de dificuldades. A pergunta é: a alegria é a marca? Você vive com alegria? Você acorda com alegria? Você sai para trabalhar com alegria? Você vai cuidar da casa com alegria? Sai para a escola com alegria? A alegria é a marca da sua vida? Eu espero que sim. Porque a alegria é algo que está associado ao Evangelho. Porque a nossa alegria não é pelas circunstâncias, mas a alegria é por causa do nosso novo status como filhos amados do Pai. O Evangelho é que nos trouxe esta bênção. E nós podemos nos alegrar nos melhores dias e nos piores dias da nossa vida. Mas também que o Evangelho produz em nossa vida? Produz unidade. Efésios 4:1-6 fala de uma unidade baseada no Evangelho. Paulo diz: andeis de modo digno para com o chamado, que é o chamado do Evangelho, que vocês receberam. Ele fala da humildade, vivendo com mansidão, com paciência, suportando uns aos outros. Mas ele fala no verso 4, a unidade produzida pelo Evangelho. Há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e em todos. Ele está dizendo que a igreja vive como um corpo. E a igreja viver como um corpo, essa igreja é um organismo vivo, que expressa a sua melhor forma por meio da unidade. Todos os salvos formam um só corpo, indiferentemente das nossas diferenças, das nossas preferências, das nossas tradições, dos nossos gostos. A unidade que é baseada no Evangelho. E vou dizer a você, meus irmãos, se o Evangelho nos une, nada pode nos separar ou nada deve nos separar. Quantas vezes o Evangelho, que está acima de tudo, que ele diz assim, a unidade é baseada no Evangelho, um só Senhor, uma só fé, um batismo, uma só esperança de vida eterna, tudo nós temos. Muitas vezes nós nos separamos por coisas menores, por tradições, por gostos musicais. Entendeu? Nós nos separamos por preferências, outras mais, até algumas questões de importância secundárias na área da teologia, e nós nos separamos. Mas não devemos separar, porque o Evangelho, a nossa unidade, é baseada em coisas muito maiores. E a igreja mostra a beleza do Evangelho por meio da vida em comunidade. A igreja não promove nem separação do chamado conflito de gerações. Se há alguém que tem que vencer conflitos de gerações, que é tão comum aí no mundo, é a igreja. Porque a igreja é a igreja para todas as gerações. Para todas as gerações. O que o Evangelho uniu, nós não vamos separar por coisas de menor importância. Então, a unidade baseada no Evangelho. Então, a minha pergunta para você aqui nesse ponto é: você tem permitido que alguma diferença te afaste do irmão? Será que você tem permitido? Minha oração é que nenhuma diferença te afaste do irmão, porque nossa unidade é baseada no Evangelho. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só esperança, o Pai de todos, que é o nosso Deus. Terceiro lugar, queridos, o Evangelho também estimula o nosso crescimento espiritual. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, verso 3-6, diz: damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus.
da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho, que chegou a vós. O Evangelho chegou a eles. E também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus na verdade. Queridos, Paulo, ele era radical, ele era radicalmente centrado no Evangelho. Tudo que ele via pela ótica do Evangelho. E agora ele escreve aos Colossenses elogiando o crescimento espiritual deles. Ele diz: eu estou feliz, porque vocês estão crescendo no Evangelho, crescendo espiritualmente desde o dia em que receberam o Evangelho. Estão crescendo na fé, no amor, na esperança. Em outras palavras, o Evangelho está impactando cada uma das áreas da vida de vocês. O Evangelho está dizendo, está frutificando e crescendo. Queridos, o Evangelho que nós aceitamos no momento da conversão é o Evangelho que também estimula o nosso crescimento espiritual. Nós não crescemos espiritualmente se não nos apegarmos ao Evangelho, porque é Ele o poder que transforma a nossa vida. Paulo diz assim: estou feliz que você se apegar ao Evangelho e os frutos aparecem, o crescimento está aí, na vida de vocês. E aí no capítulo 2 ele fala, versos 6 e 7 de Colossenses: assim como recebestes Cristo, Jesus o Senhor, também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ação de graças. Uma vida dependente do Evangelho é uma vida dependente do poder de Deus, que faz diferença. Nós não fazemos progresso pelas nossas forças, mas quando aceitamos o Evangelho, permitimos que Ele atue em nossa vida. E Ele diz, crescer na fé, na esperança e no amor. Aliás, ele fala isso em várias cartas. Aos Tessalonicenses ele fala a mesma coisa, que ele quer olhar para a igreja e quer ver cada cristão marcado por um crescimento na fé, um crescimento no amor, um crescimento na esperança. São as virtudes teológicas ou virtudes teologais na nossa vida. A pergunta é, tua vida tem crescido? Você tem crescido? Desde a sua conversão até hoje, você pode dizer que está crescendo? Dá para medir o seu crescimento espiritual? Sua fé é maior? Seu amor é muito mais amplo? Sua esperança? Como tem sido a sua vida? O Evangelho não é apenas a porta de entrada. Pode trocar para mim aí. Não é apenas a porta de entrada para o reino de Deus, mas é o caminho a ser trilhado todos os dias. Nós caminhamos neste Evangelho. E para terminar, o Evangelho que produz em nossa vida uma completa transformação de vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz o seguinte: eles tinham se convertido, ele escreve dizendo o seguinte: estou admirado que vocês estejam se desviando, capítulo 1, verso 6, estejam se desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça para outro evangelho, que não é de fato outro evangelho, senão que alguns vos perturbam, pervertendo o evangelho de Cristo. Ele está dizendo, o que aconteceu com os Gálatas? Eles estavam agora, tinham se convertido, crido no poder de Deus para a salvação, mas agora eles estavam sendo dominados por uma teoria, por um ensino, dizendo o seguinte: olha, é preciso o Evangelho e é preciso algumas coisas mais. Guardar a lei, guardar algumas tradições, é preciso seguir algumas regras. E eles estavam então começando a crer que a salvação era pelo poder do Evangelho, mas a vida cristã consistia em guardar dias, meses, anos, seguir a lei judaica, seguir as regras judaicas, que isso era a vida cristã. E Paulo falou: estou admirado que vocês, tendo se convertido por um poder forte, o poder do Evangelho, agora acham que são capazes de agradar a Deus seguindo regrinhas, se apegando à lei, ao judaísmo, judaizantes no meio de vocês. E ele fala no capítulo mais à frente, ele diz assim: vocês são tão insensatos a ponto de, tendo começado pelo Espírito, capítulo 3, verso 3, começado pelo Espírito, estão agora se aperfeiçoando pela carne. Ele está dizendo, ninguém consegue transformação, meus irmãos, pelo caminho do legalismo. Só a confiança no poder do Evangelho que muda a nossa vida.
Cada vez que você vê alguma situação difícil e você fala assim, temos que orar, não é assim que você faz? Às vezes está criando um filho, chega uma hora e fala assim, parei de falar, estou só orando. Graças a Deus, porque na verdade é só o poder do Evangelho para transformar. Quando você vê um relacionamento quebrado, você fala assim, não tem jeito de reconciliação, você fala assim, estou orando para Deus fazer uma obra, faz a coisa certa, porque só o Evangelho para resolver aquela situação. Não tem mais nada que nós possamos fazer. Só a confiança no poder do Evangelho produz mudança na sua vida pessoal, nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos na igreja, nos seus vícios a serem vencidos. Nós precisamos do Evangelho. O Evangelho nos ensina a abandonar o caminho do desempenho religioso, de tentar agradar a Deus com as nossas próprias forças e métodos. Nós temos que lembrar que nós fomos justificados pela graça, declarados inocentes pela graça. E nós somos transformados agora pela graça de Deus, porque pela graça nós recebemos o Espírito Santo, que produz em nós transformação. Como diz Gálatas 3:3, é insensatez tentar produzir mudança pelo nosso esforço. É insensatez começar pelo Evangelho e agora querer santificar pelo esforço próprio. Santificação pelo esforço próprio é fracasso garantido. Eu vou dizer a você, se há alguma área na sua vida, algum vício, alguma luta, que você não consegue superar, saiba que o Evangelho tem poder para transformar. Só o Evangelho. O que você precisa mudar na sua vida? É o Evangelho. Joy Thorne diz o seguinte, que a vida centrada no Evangelho é aquela em que o cristão experimenta uma crescente dependência do Evangelho para protegê-lo de confiar no seu desempenho religioso. Eu olho para o Evangelho e creio que o Evangelho é poder. Quando o Evangelho é central em nossa vida, nós experimentamos transformação espiritual profunda, não melhoria moral, diz o pastor Tim Challies. Não é só transformação moral, não é só melhoria moral, é transformação plena em nossa vida. Você passa a ser quem você imaginava que nunca poderia ser. E minha pergunta final aqui para você é, em que áreas da sua vida você está precisando de uma transformação produzida pelo Espírito Santo? Qualquer área. Trabalho, relacionamentos, prioridades, tomada de decisão, busca de santificação. Só o Evangelho pode produzir isso. Porque nós temos, irmãos, no Evangelho, todas as forças, todos os recursos que operam maravilhas para a manifestação de Cristo em nós. Sem o Evangelho, nossas engenhosas estratégias de mudança de vida fracassarão em termos de permanência e poder. Porque a gente pode produzir alguma mudança moral momentânea, mas o Evangelho produz uma mudança completa em nossa vida. Nós precisamos dessa transformação. O Evangelho e você, o Evangelho e cada um de nós. Eu tenho cada vez mais lido e ouvido que o grande problema do cristão no século XXI é que muitas coisas nos distraíram e nos afastaram do Evangelho. Muitas distrações. Métodos de crescimento de igreja, métodos de culto, inovações tecnológicas e tantas outras coisas nos afastaram, nos distraíram do Evangelho. Tradições, preferências pessoais, programas, legalismo, política, tudo nos desviou. Nós começamos a confiar nisso como sendo capaz de produzir transformação. Tradição, programa, política, legalismo. E nós estamos deixando, pelo menos em parte, de experimentar o poder transformador do Evangelho. Porque o poder de Deus não apenas nos dá instruções para a mudança de vida, Ele nos dá poder para a transformação. O que a igreja precisa? O atual presidente da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos,
James David Greer, e também pastor na Carolina do Norte, ele fala o seguinte: o que a igreja precisa agora é o que a igreja sempre precisou, um retorno ao Evangelho. No seu livro, O Evangelho Acima de Tudo. Não é verdade, meus irmãos? O que a igreja precisa agora, no século XXI? O que ela sempre precisou? Do Evangelho. E hoje, no nosso caso, um retorno ao Evangelho. Então o desafio é: voltemos ao Evangelho, porque precisamos do poder do Evangelho para a transformação a todas as áreas da nossa vida. Transformação depois de comunidades e de nossas igrejas. Crentes transformados, igrejas transformadas, comunidades transformadas, impactadas pelo Evangelho. O que a igreja precisa? Do mesmo Evangelho, que é poder de Deus. O Evangelho é poder que a igreja, que eu e que você, nós precisamos para uma vida abundante, para uma vida que glorifica ao Senhor. Que nós nos apeguemos profundamente ao Evangelho e que você, a partir de agora, aprenda a fazer a pergunta. Igreja, que nós como líderes da igreja fazemos: o que Deus quer que nós façamos e hajamos e reajamos nesta dada situação? Você pode todo dia perguntar: Deus, o que é Evangelho? O que o Evangelho me ensina? Como agir, como reagir, como atuar nesta dada situação. E à medida que nós ouvimos o Espírito Santo dizendo: haja desta maneira, reaja dessa maneira, faça isso, nós estaremos vidas mais conformadas ao Evangelho, e uma vida que será marcada com certeza por alegria, transformação constante, porque o Evangelho tem esse poder. Queria orar por você. Você pode ficar em pé, meu irmão? Queria orar por você, convidar a equipe que vem à frente. Nós vamos agradecer a Deus pelo Evangelho poderoso em nossa vida. Baixe sua cabeça, fale com o Senhor. Minha pergunta é hoje para você: quais são as áreas da sua vida que você está precisando pedir a Deus que aplique o Evangelho poderosamente? Não há alegria maior, como diz a Bíblia, do que viver uma vida centrada no Evangelho, permeada pelo Evangelho. Que nós possamos diariamente viver assim. Fale com o Senhor agora e diga que áreas você precisa da graça, do poder do Evangelho atuando. No trabalho, que áreas você precisa confiar mais no Evangelho? Na família, no futuro, na tomada de decisões. Onde o Evangelho precisa permear a sua vida, entrar na sua vida, para lhe dar aquela vida abundante que Deus quer. Onde o Evangelho entra, a alegria. Onde o Evangelho entra, a profunda transformação. Nós precisamos do poder do Evangelho. O apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque eu experimentei o poder do Evangelho na minha vida. E nós também podemos experimentar todos os dias. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, Evangelho é mais do que uma mensagem, Evangelho é mais do que um fato histórico, Evangelho é poder de Deus, ainda hoje, atuando em nossas vidas. Como nós precisamos de transformação produzida pelo Evangelho. Como nós glorificamos a Deus com a nossa vida responde adequadamente ao Evangelho. Que o Evangelho marque a tua vida, seja o centro da tua vida, seja o centro da tua caminhada cristã. Deus de amor, eu quero te louvar por essa boa nova anunciada para Maria, para os pastores, para José, essa boa notícia que é a nova de grande alegria, que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer por nós, para ressuscitar em nosso favor, para que nós hoje tivéssemos à nossa disposição um poder extraordinário, o dunamis do Senhor, que rompe qualquer barreira, que rompe qualquer luta que nós enfrentamos, capaz de romper, Senhor, de destruir qualquer fortaleza, para que nós vivamos uma vida que te agrada. Senhor, tenha liberdade de aplicar o Evangelho a todas as áreas da nossa vida. Dá-nos humildade para sempre orar e permitir que o Senhor atue em nossa vida com esse
poderoso Evangelho do Senhor. Que poder que há! Esse poder que é do nome de Jesus e é o poder manifesto por meio do Evangelho. Nós precisamos, queremos viver assim, para a tua honra, para a tua glória, para sermos sal da terra e luz do mundo e para vivermos vida muito mais felizes, porque o Senhor produz em nós esse poder. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém.